dicionário, de verbete de dicionário, mas aquilo que cada um dos nossos 3 participantes da mesa sente no seu coração, no seu sentimento, o que é esse Deus de algo, ao qual nós damos o nome de ética. Eu acho que eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, à monja Luciana Ricot, até porque traz aqui a força do feminino nesta mesa, para que, se possível, faça isso. Boa tarde. Segundo o budismo, né? Já que eu sou uma monja budista, eu vou falar de uma fala em cima dos ensinamentos budistas, que são abrangentes. Então, para nós budistas, a ética budista, ela está calcada em cima dos preceitos budistas. E os preceitos budistas foram criados, foram ensinados pelo Buda Shakyamuni há 2.580 anos. Então, como é que esses preceitos eles podem continuar sendo usados hoje? Como é que eles são tão atuais? Então, seria a minha fala sobre isso, como é que, com os preceitos budistas, nós podemos chegar a uma conclusão do que seria a ética no terceiro milênio. Obrigada. Bom, já que nós estamos na frequência vibratória do Zen Budismo, eu passo a palavra agora ao monge Rui Ricot, que vai falar a partir do seu coração sobre o que você sente, monge, a respeito do que seja a ética. Coração tão fiasco, porque também fui chamado de última hora. Eu não sei se faltaram ética, então já defini o que é ética. Um conjunto de valores, né? Aí eu lembrei do Tancredo, né? No coração. Então, eles só se lembram de mim, claro, com o coração, não estou no patamar dele. Eu nem tenho essa pretensão, nem onde ele está agora. Mas o Buda não faz isso com os seus discípulos, essas pequenas artimanhas? Então, só se lembram de mim na hora de dar essas frias. Então, tem que falar sobre ela, a gente volta um monte de coisa aqui. Talvez porque eu seja assim um pouquinho na hora do tempo, então eu procuro não maltratar as pessoas. Então, um conjunto de valores morais vigentes, nem sempre tão corretos como, por exemplo, aquela prática de extrair o clitóris nas mulheres na África. É um valor ético vigente, nós não devemos adotá-la, pelo menos prescreveu o apedrejamento, mas são valores éticos que, pelo menos em determinado contexto, são representados. Então, esse conjunto que muitas vezes são confundidos com leis, mas que não tem a força do Estado para exigir o seu cumprimento. Mas procuramos, com os valores éticos, tornar a vida mais fácil, momentos e coletividades. Né? Uma primeira constatação, a partir das colocações dos nossos monges zen budistas, é bem evidente, não é mesmo? É que ética
mutilação das mulheres. Eles não consideram em absoluto isso algo errado ou que não deva ser feito. Para nós, isto é um verdadeiro horror. Não é? E agora eu passo então a palavra. Vamos ouvir a definição do Chico Nóbrega. Boa tarde a todos, saúde a todos nessa mesa da tarde. E abordar a questão do tema ética no terceiro pleno, né, como é proposto aqui, na verdade é um tema muito amplo, né? E especificamente nós falamos aqui da questão do tema e a religiosidade, né? Mas o tema, na verdade, como se colocou aí, de ética, né, como esse princípio da conduta humana, né, universal de todos os tempos, né, como o Luiz colocou aqui, eles vão sendo superados à medida que o comportamento humano, os comportamentos também vão evoluindo. Isso, na verdade, é um tema muito amplo no terceiro milênio. A gente pode considerar a partir de macros temas, né, que estão no nosso dia a dia. Não é? Podemos dizer que nós vivemos novas éticas no sentido da questão da civilização, do novo paradigma da civilização. Nós vivemos novas éticas com relação à questão ambiental, ecológica, né? Nós vivemos novas éticas no âmbito privado e no âmbito público também. Na minha cidade, por exemplo, e tratando de questões ambientais, nós, por exemplo, temos problemas sérios de educação do convívio urbano, tanto na vida privada, aquele cidadão que joga ponta de cigarro pela janela do edifício, como na vida pública mesmo, uma pessoa sem consciência nenhuma de que, vamos dizer, de que a questão do lixo tem que ter uma destinação correta, que Campina Grande é uma cidade que tem problemas sérios de desafio da água, né, de abastecimento da água. Não é? Além desse problema macroambiental, temos também novos parâmetros éticos, né, com relação aos direitos civis também, né? Por exemplo, o momento mesmo de presença dos direitos civis na mídia mundial está sendo a questão dos gays, por exemplo. Né? No século XX, com a questão das mulheres. Neste século, nós também vemos a iminência, né, dessa questão que desafia todos nós e cria também novos parâmetros éticos para a gente tratar na civilização atual. No aspecto da religião em si, né, apesar de crescimento do fundamentalismo religioso hoje no Brasil, a partir das vertentes protestantes, pentecostais, que verdadeiramente ameaçam as próprias estruturas, as próprias bases da civilização brasileira, com a presença dos cultos afros e da cultura afro, né? Pelo menos esses princípios que são garantidos na Constituição brasileira da liberdade religiosa, eles dia a dia eles são desrespeitados, né, por religiosos antiéticos, né, que não compreendem as manifestações religiosas universais, que se agarram nos seus fundamentalismos religiosos, né, trazendo tantos problemas para a sociedade. Né? Então, no dia a dia, é isso que eu enfrento, né? Nós enfrentamos também uma nova ética de uma sociedade altamente interligada, altamente intercomunicada, né? Com todos os parâmetros que a gente possa imaginar, com novas tecnologias, com aproximação com tudo, né? Com o Facebook, com o Google, com tudo. E, ao mesmo tempo, a gente vive um paradoxo, né? Da hipercomunicabilidade em paralelo com a falta de comunicação das pessoas. Né? Quantas pessoas nós nos vemos em restaurantes com seu Wi-Fi, passando o dedo para aqui para lá, às vezes em família, com seus filhos, né, numa mesa de restaurante, sem ajudar, sem educar aquele seu filho a se alimentar. Eu não vejo mais as mães, os pais, como um passarinho alimentando seus filhos, não vejo mais isso, vejo as pessoas isoladas, às vezes o pai amuado no restaurante, às pressas, porque quer comer, as mães às vezes ligadas no seu Wi-Fi, e os filhos comendo batata frita, arroz branco com graxa de carne por cima, seja o que for. Então são esses novos, essas coisas, esses parâmetros positivos, esses novos tempos éticos que nós assistimos no despertar do terceiro milênio, né, com todas essas maravilhas que nós vemos, mas também com todos esses desafios que nós assistimos
Então é isso do nosso ponto de vista. E no aspecto mesmo do Daime, né, nós podemos até dizer que, positivamente, nós temos a liberdade do nosso culto. Né? É um novo princípio ético da nação brasileira, tendo em vista que na década de 1930, Getúlio Vargas soltou a polícia nos terreiros de Umbanda, de Candomblé do Brasil todo, e o próprio mestre Mineu, Raimundo Mineiro Serra, o fundador do Daime, lá no Acre, ele também foi perseguido pela polícia, né, da época lá do território do Acre. Né? Graças a Deus, esses tempos dolorosos passaram, né, de proibições e tudo mais, embora nós temos essa presença desse fundamentalismo religioso, cristão, de origem americana, né, veio com tudo, veio com Coca-Cola, com tudo, e veio também a ideologia protestante fanática, né, fundamentalista, que tem o seu assento na própria Assembleia Nacional, certos assuntos, né, de interesse assim, que possam ferir a moralidade deles, né, esses assuntos não passam dentro do Congresso Nacional, né, assuntos ligados a cannabis, por exemplo, assuntos ligados à própria questão gay, como eu falei há pouco tempo, né, isso não passa no Congresso Nacional, porque as pessoas perderam a sua função ética dentro do Congresso e estão colocando as suas questões moralistas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil não é um país teocrático, é uma teocracia. Então, os deputados evangélicos, fundamentalistas, sobretudo, que queiram realmente viver uma teocracia, vão lá para a Uganda, né, vão para outros países que a perseguição das minorias são realmente ferrenhas. Então é isso que eu estou colocando para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Chico. Da fala do Chico, a gente já percebe a profundidade do estado de crise em que estamos vivendo nesse momento. Crise de civilização. Você tocou, numa fala breve, vários pontos que são absolutamente fundamentais, de valores que estão sendo, que vigoraram durante muito tempo e, neste momento, com o acirramento dessa crise de civilização, estão sendo contestados, não é? E isso é sinal de que novos valores irão aparecer. Porque toda vez que existe uma situação de caos, é porque uma nova ordem está se formando dentro desse caos. Acredito que o budismo iria concordar com isso, não é, monja? Então, eu passaria para você a palavra, porque tanto a monja Luciana quanto o monge Rui pertencem a uma escola, sobretudo uma escola de sabedoria, de tradição antiquíssima. A tradição budista, ela parece que não começou com o Buda, ele já foi o depositário de todo um passado de reflexão e de pensamento que já existia dentro dele, com a grandeza, a genialidade desse ser, ele sintetizou isso numa doutrina que, curiosamente, vem se revelando extremamente moderna e contemporânea por causa do caráter universal que ela encerra. E é nesse sentido que eu faço, então, a minha pergunta agora para os nossos monges, antes de passar novamente depois para você. Porque aqui nessa mesa está uma situação muito interessante. Nós temos dois representantes de uma tradição muito antiga que vem do Oriente e um representante de uma tradição aparentemente moderna. Porque também a tradição do Daime tem atrás dela milênios de prática, de gestão, de metabolização, de uma visão espiritual que já existia na América há muitos séculos, há milênios antes da chegada aqui dos brancos europeus. Então nós estamos aqui lado a lado com uma tradição de origem americana, não é? E outra de origem asiática, ambas com caráter
universal. Vamos ver o que nossos amigos têm cada um a dizer a respeito do que seria uma ética do terceiro milênio. Eu vou fazer assim uma breve história sobre a escola que eu pertenço, que é o Zen-budismo. Então, o Zen-budismo foi criado pelo mestre Dogen, que era um japonês, que foi uma criança, podemos dizer assim, superdotada, porque aos 5 anos de idade ele já lia as escrituras chinesas em chinês. Ele perdeu a mãe aos 4 anos de idade, perdeu o pai aos 8 anos de idade, e então ele já sentiu a impermanência da vida. Aos 13 anos de idade, ele se tornou monge, fez uma longa caminhada através de diversos mosteiros no Japão, na China. Chegando na China, ele encontrou seu mestre no mosteiro Tendô. O nome do mestre é Babai Tendô Rinzhou. E depois de longa prática, reconheceu o Dogen como um iluminado. Ele volta ao Japão e ele, digamos assim, ele revigora o budismo japonês, ele revitaliza, ele sistematiza através do zazen e cria a escola Soto Zen. Ele foi um grande filósofo japonês, ele escreveu diversas obras, entre elas o Fukan Zazen, que é as regras do zazen, que é a nossa meditação. Ele escreveu o Shobogenzo, que é uma obra que sistematiza todo o Zen. Bem, o Zen, ele é levado para a vida cotidiana. E o treinamento Zen, ele é baseado em 5 treinamentos, que é o Zazen, que é a meditação sentada, que é a parte essencial do Zen. O Kirin, que é uma caminhada lenta, e você tenta manter o seu estado mental, o Zazen. O Sammo, que é através dos trabalhos de limpar, de lavar banheiro, de lavar cozinha, pratos, através desse treinamento, manter a mente como mente zazen, ou seja, a atenção plena, as cerimônias e a vida cotidiana. Na vida cotidiana, o estudante do Zen-budismo, ele tenta fazer o link entre os ensinamentos do Zen e o seu dia a dia. Então, no dia a dia, ele tenta estar atento aos seus pensamentos, principalmente de ganância, raiva e ignorância. Então, ele não separa como Dogen nos ensinou, ou seja, a prática da eliminação. Ele está ali atento, levando para a sua vida os ensinamentos do Zen. E os cerimoniais. Os cerimoniais e cerimônias do Zen são para honrar, para agradecer todos aqueles mestres que dedicaram sua vida difundindo o Dharma. Então, dentro dessas cerimônias, existe a cerimônia chamada Jukai, que é a cerimônia do recebimento dos preceitos. Bem, então, a ética budista está baseada nesses preceitos. Então, que chama-se os preceitos do Bodhisattva. Então, quando a pessoa quer receber os preceitos, significa que ela publicamente quer viver, seguir esses ensinamentos do Buda, já que é um Buda histórico. Então, de acordo com os sutras são os ensinamentos da rede de Brahma, conta que o Buda Shakyamuni, quando foi ler para os seus discípulos esses preceitos,
quem quer que seja, capaz de entender e aceitar as palavras de transmissão do mestre Dharma, pode receber os preceitos de Bodhisattva e ser considerado inexcedível na impureza. Isto é verdade, quer seja um rei, um príncipe, um funcionário, um monge, uma monja, um eunuco, um libertino, uma prostituta, um servo. Notem que o servo está em último lugar, porque nós estamos na Índia de 2580 anos. Então, com isso, vemos que os preceitos não são excludentes. Qualquer um pode se tornar um Buda. Então, a grande revolução do Buda foi justamente ele não aceitar a divisão de castas, mostrando que todos os seres podem se tornar um iluminado. Então, ele cita os 16 preceitos, né? E vamos colocar nesses preceitos que ainda hoje são atuais. Então, não matar qualquer forma de vida. Não roubar. É muito interessante que ele fala nesse preceito. Ele diz assim: nenhum valor ou bem, mesmo pertencendo a ladrões, seja ele bem pequeno como uma agulha ou como uma erva, pode ser roubado. Então, em relação a esse preceito, nós temos uma frase que nós usamos muito, né? Assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E daí? Então, temos assim, exemplos cotidianos atuais que estão dentro desse preceito, como você entra numa loja e os preços são R$ 1,99, R$ 8,74, R$ 2,63. Então, como é que você vai comprar uma mercadoria, como é que acontece o pagamento? Isso aqui em Campina Grande é muito comum. R$ 1,99, você dá R$ 2,00, ele registra R$ 1,99, mas ele não lhe dá o troco de 1 centavo. Ele cobra você R$ 2,00. Ele registra R$ 1,99, você paga R$ 2,00, você não tem um troco. Então, isso é uma forma de roubar. Eu não dou o troco correto, é uma forma de roubar. Quando eu usurpo os lugares nos ônibus coletivos e coletivos que são marcados para as pessoas deficientes, idosos, gestantes, etc., eu estou também me roubando quando eu usurpo esses lugares que não são meus. Quando utilizo os bens públicos ao meu favor, eu também estou roubando. Quando eu desperdiço água e vai faltar para outro, eu estou roubando o direito do outro de utilizar água. Então, nós teríamos inúmeros exemplos cotidianos, não é, atuais dentro desse preceito. Quando eu induzo alguém a se intoxicar, a usar drogas dentro do tráfico, eu estou dentro do preceito que é não se intoxicar. Bem, qual então o propósito desses preceitos para o budista? É aprofundar a nossa consciência sobre diferentes aspectos de nossa vida. E quando nós aprofundamos esses aspectos, tomamos consciência disso, nós mudamos a nossa relação conosco mesmo, com o meio ambiente e com as pessoas. Então, para que essa época, né, o tema está dizendo do terceiro menino, nós deveríamos mudar o nosso comportamento, a nossa relação conosco mesmo, cuidando das nossas emoções, como a raiva, como todas as emoções, a raiva que gera a violência, que também é um preceito budista, pensamentos e ações para que sejam benéficas, saudáveis e compassivas, despertando a consciência da interdependência entre todos os seres, dos micro-organismos aos seres humanos. Mudando o nosso comportamento com o meio ambiente, cuidando do consumismo desenfreado,
da devastação ambiental, considerando que todos os seres têm direito à vida neste planeta. E aí eu pergunto, que relação vamos ter com a barata, com os ratos, com os mosquitos da dengue? E a pergunta também, será que a nossa invasão aos habitats naturais desses animais não aumenta a sua proliferação? Até que ponto a nossa responsabilidade de jogarmos os lixos nas ruas, varrermos as calçadas com mangueiras d'água e não usarmos os transportes coletivos, diminuindo assim os gases poluentes na natureza, etc. Então, vale a pena refletir sobre os nossos hábitos de vida. E a relação com as pessoas, respeitar o direito dos outros, utilizando o diálogo e fazendo concessões compassivas para que haja um maior entendimento entre elas. Então, o meu olhar, a minha visão é que todo esse caos que o Chico falou, ele parte de cada um de nós, né? Um coletivo feito por pessoas. Então, se essa transformação for realizada por cada um de nós então teremos realmente uma prática e uma ética. E eu gostaria então de deixar umas palavras de um autor anônimo, que ele diz o seguinte: se as forças do bem forem somadas, a dimensão do resultado é incalculável. Desde o cultivo de uma flor, a interceptação de uma bomba, até a condução de uma nação. Voltemos o olhar para o que é essencial, sublime. Vamos nos lembrar, a união faz a força. E lembrar também que a vida do planeta depende muito do comportamento humano. Tradições como os tibetanos e outros, a tradição de você não ter esposa, não praticar sexo e assim por diante. Né? Muito bem. E o preceito foi ajustado no Zen, ou seja, já começa a manipular o preceito, segundo a ética vigente. É porque nos mosteiros, ou próximos de outrora, depois que o Zen se estabeleceu, ao redor existia um bando de mongezinhos pequenininhos, muito parecido com o abade. Né? E o imperador, ele disse, a religião não pode ser deturpada. Então vamos ajustar o preceito. Então o Zen foi ajustado a não praticar atos sexuais impróprios. Então é permitido, se a pessoa quiser optar pelo celibato, opta, se não quiser, para ter a sua esposa. Né? Então houve um ajuste desse preceito em função de uma ética vigente. Né? E o imperador japonês, considerado então um deus até bem pouco tempo, e para muitas pessoas mais tradicionalistas, diz, vamos ajustar aqui, não pode ser desmoralizada a religião. E a religião, o Estado já não era tão laico, ordenava. Esse monge que ela falou, ele tentou romper, até que alguém disse, olha, você não pode refutar uma comenda do dignatário maior da nação portuguesa. Ele teve que receber, embora ele engavetasse, procurasse se vestir de uma forma mais monástica. Então, esse tipo de coisa é importante que se esclareça. Nós seríamos mais reverendos, né, nesse sentido. Muito bem. Uma outra coisa que gostaríamos de chamar a atenção, se a bateria aqui responder, era a relação dos preceitos. Há esse ajuste, sim. Sempre há um ajuste. Houve no caso do sexo, houve no caso das medidas, por exemplo. Então, em algumas tradições, por quê? Para você intoxicar. Às vezes,
o seguinte, as mulheres têm 328 preceitos a seguir, ok? Os homens, 250. Então, você vê logo de saída que nós não fomos muito éticos com as mulheres, né? Tem mais preceito para as mulheres do que para os homens. Houve uma razão histórica para isso, né? Numa época, o próprio Shakyamuni, ele foi acusado de estupro, né? Olha, você me engravidou, não existia naquela época como fazer o teste de DNA. E então, é uma desmoralização muito grave. A mulher estava argumentando, ele tinha um filho dele no ventre, estava grávida e a barriga caiu. Era de madeira, era uma montagem, e ela se desmoralizou. Mas esse tipo de acusação sempre é comum entre religiosos. E isso nós temos que considerar. Um monge ia caminhando, ele era de origem simples, como muitos são, e presenciou uma jovem parindo. E as mulheres seguravam uma água e ficavam de cócoras para facilitar o parto. Ela pediu ajuda na Obrigado. Escovida, ou o que mais? Ele recolheu a comida, era a única coisa que ele tinha à mão. Ele foi perguntar ao mestre, ao Shakyamuni, aqui o outro parente, Buda é um estado, ele vem do verbo, quando ele falou, já existia isso. Então, quando nós falamos em Buda, comumente associamos ao Buda Shakyamuni, é estar desperto. Há vários Budas. Pois bem, ele foi perguntar o que fazer com aquilo. Mas acontece que nessa caminhada, algumas pessoas, brahmanes, o viram e acusaram, olha, que esse grupo é repudiável, esse grupo não merece o nosso respeito, os monges estão transportando placentas, estão comendo crianças e assim por diante. Então existiu um preceito, não transportar placentas na cuia de esmolar. Claro que esses preceitos hoje não deveriam ser usados, né? Como também a comunidade Osanga se agregou um médico. E naquela época era comum os monges e monjas sofrerem de diarreia e disso morreram. O próprio Shakyamuni morreu de diarreia. Então, o médico disse, mestre, ele era um mundo aberto, o Shakyamuni. Quando um dos membros da comunidade, o secretário dele maior, Ananda, disse, mestre, fez um silogismo lá, aplicou o silogismo e colocou, perguntando se os animais mereciam respeito, esse preceito que a monja falou. Ele disse, claro, sim. Disse, por que a mulher não merece? Ela não é igual a nós, porque você não aceita na comunidade. Mas o grande temor de ele agregar era aquelas quedinhas, por exemplo, o sujeito perdeu uma esposa, uma monja bonita perdeu o esposo que decidiu seguir Shakyamuni Buda, com aquele seu carisma e, sobretudo, com aquela sua iluminação. E se agregava para seduzi-lo. Isso ocorreu várias vezes, até com esse Ananda. Então, ele relutava em função disso. Mas, diante dessa argumentação, há quem ache que ele estava simplesmente esperando a oportunidade de incluir as mulheres com todas as regalias que diria um monge, alguém do sexo masculino. Não? E ele conseguiu colocar, mesmo desde que elas vivessem separadamente. Então, esse hábito, por exemplo, de não transportar a placenta na cuia de esmolar, virou uma regra, virou um preceito, que hoje não tem. Aquele médico disse, olha, as pessoas estão morrendo de disenteria. Ele não usou essas palavras, mas o patógeno está nas águas. Só se pode tomar água fervida, né? Então, criou-se o preceito. O monge deve só beber água fervida. E assim por diante. Lamentavelmente, na nossa sociedade, nós sempre arranjamos um jeitinho de ajustar os preceitos, né, aos nossos interesses e damos uma puxadazinha.
o nosso grande desafio é levar esses preceitos, que no caso dos homens, no caso de todos, para os leigos, eles são sintetizados em cinco. E, de um modo geral, para os monges e aqueles que querem ser budistas, são 16. Alguns deles sofreram ajustes, como, por exemplo, este do celibato. No Japão, isso é muito comum. A pessoa tem seu caso, mas onde é que está o peregrino? Ele está sendo recepcionado ali num tal local, que é um punhado de geishas massagem. Que poderíamos dizer? É um punhado de prostitutas elitizadas. Não, mas ela tem arte. Aquela amante do Renan Calheiros falava vários idiomas e que o fez pedir demissão, né? Ela falava vários idiomas, curso de balé e assim por diante. Então, dizendo, não, ela não é uma prostituta, ela não é o caso, e assim por diante. Ela tem isso. Não, aqui nos nossos valores é diferente. Isso é importante que nós consideremos. Aí você, ele é um dissidente. Não é um dissidente. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Eu atribuo este grande papel de nos alertar para isso às pessoas das ciências da religião. Imagine, por exemplo, eu citei o peregrino aqui, que se eu fosse um sacerdote, a Igreja Católica nunca tem seus preceitos aceitar pedofilia. Mas muitas vezes a pessoa calou-se diante daquilo, ou por ser um colega, ou por ser isso. A sociedade exigiu. Eu acho hoje que o grupo das ciências da religião começará a cobrar de todos nós, sobretudo, essa coerência, inclusive com o tempo. Obrigado, monge Rui. Eu vou passar, então, novamente o microfone para o Chico. Luiz, obrigado. Bom, o Luiz, apenas minha fala vai ser breve, né, na minha conclusão, enfatizando o que ele colocou a respeito da doutrina do Daime, né? Na verdade, ele como bom jornalista, né, que escreve na revista Planeta, e por sinal, foram os artigos da revista Planeta, que na década de 1980 nos apresentou, né, essa história desse povo do Daime na floresta, no Acre, né, que estava se expandindo pelo Brasil. Então, como ele disse, a doutrina também é milenar, ela tem raízes nos povos pré-colombianos, no povo andino, e que no início do século XX, ela foi cristianizada. Essa bebida chamada, esse sacramento, né, essa bebida sacramental chamada huasca, ou ayahuasca, mais popularmente huasca, ela foi cristianizada na década dos anos 20, aqui no Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. Né? Então, esse brasileiro, o mestre Raimundo Irineu Serra, que é o fundador da doutrina, ele trouxe esse conhecimento cristianizado para o Brasil, né? A partir de experiências espirituais que ele teve com Nossa Senhora, a Virgem Soberana Mãe, precisamente na época que ela teve as aparições de Fátima e outros locais. Também o mestre Raimundo Irineu Serra teve a revelação dela no coração da floresta. Né? Então, o Daime, ele foi codificado, o mestre Raimundo Irineu Serra, durante 50 anos, ele codificou a doutrina, em outras palavras, ele fundou a doutrina a partir do seu inário, composto de 120 e tantos hinos, que ele foi recebendo, né, de ano a ano, durante esse período todo, e que o tronco da doutrina são esses hinos, que são celebrados em ocasiões especiais do calendário daimista, que se assemelha muito ao calendário católico popular, no sentido não somente da cristianização, mas também no sentido da veneração aos santos, patriarcas, São José, São João. Todos eles têm o panteão do Daime, mas também tem a presença de um panteão espiritual afro-brasileiro, também indígena. A gente encontra esses elementos, vamos dizer assim, sincretizados dentro da doutrina do Daime. Então, o que é esse inário chamado Cruzeiro, que é celebrado especialmente na noite de São João, na noite de Natal? O que esse inário tem para nos ensinar com uma nova ética, né, de vida, de conduta, de
ser cristão, de ser brasileiro, no seu dia a dia. Em princípio, o aspecto da própria iniciação cristã que proporciona, através do seu ritual, através do sacramento, que é a própria bebida, através dos seus rituais, que inclui a dança religiosa e outros elementos mais que nós incluímos. Que é feito o cruzeiro, que tem outros, após o tronco do inário do cruzeiro, foram revelados também outros inários, a partir de outros seguidores de Raimundo Irineu Serra, principalmente Sebastião Mota de Mello, que foi quem expandiu essa doutrina para todo o Brasil. Posso dizer que eu estou aqui porque, por causa do encontro da Nova Consciência, 20 e tantos anos atrás, o senhor Alex Polaro de Alverga, um escritor da lista, ele veio lançar um livro aqui, chamado Guia da Floresta, e houve uma iniciação de pessoas aqui em Campina Grande, e assim nasceu o nosso núcleo aqui. O Inário Cruzeiro, no sentido de nos trazer uma nova época de vida, nos dá esses ensinamentos cristãos com bastante simplicidade, sem sofisticação teológica. Esses ensinos do Daime nos ensinam uma vida cristã de generosidade, de partilha, de amor ao próximo, de amor à natureza, até porque o povo do Daime tem uma relação muito direta com a floresta amazônica e com a preservação da floresta amazônica. São hinos também de louvação às forças do céu, da terra, o sol, a lua, as estrelas, bem dentro daquele simbolismo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Soberana Mãe. Então, tem esses aspectos todos de ensinamentos, e algo que eu destaco muito nessa doutrina é que, em razão da expansão dela hoje para os 4 continentes do mundo, está acontecendo uma evangelização inversa ao que aconteceu no tempo colonial aqui no Brasil. Hoje, as igrejas do Daime espalhadas pela Ásia, pela Europa e também pela América Latina, todas elas celebram o inário do mestre Raimundo Irineu Serra, o cruzeiro, esses cantos que de louvor à paz, outro atributo também dessa nova época do terceiro milênio, que ele canta, a paz, tal qual como São Francisco de Assis, no século XIII também. Então é isso aí, que esses inários, eles são cantados nessas igrejas, pelo meio do mundo, em língua portuguesa. É incrível ver, por exemplo, os japoneses, em igrejas lá no Japão, eles aprendem a cantar os hinos em português. Quer dizer, não deixa de ser, para orgulho nosso, uma expansão do nosso idioma de língua portuguesa, levando esses cantos simples, singelos, de louvor à natureza, de louvor a Deus, de louvor aos santos, de louvor a esses panteões da nossa espiritualidade afro-brasileira e também a espiritualidade indígena. Então é isso aí. Concluindo, devo informar também que na segunda-feira, a partir de 10 horas, nós teremos um evento, exatamente um evento do encontro, como acontece anualmente, do povo do Daime, aqui nesse SESC Centro, creio na sala de vídeos, e lá a gente expõe mais alguns aspectos da nossa, vamos dizer assim, dessa nossa ética, em torno do terceiro milênio, e também nós apresentaremos os vídeos. E na noite da segunda-feira também, normalmente, as pessoas interessadas participam de um trabalho que acontece lá na nossa sede, pertinho daqui de Campina Grande, aproximadamente uns 7 quilômetros. Então, portanto, sintam-se convidados a participar desse evento, as pessoas mais interessadas em compreenderem essa influência do Daime nessa nova época do terceiro milênio. Muito obrigado a todos. Antes de passar a palavra a pessoas da plateia que queiram fazer alguma pergunta, algum comentário breve aqui aos nossos palestrantes, membros da mesa, eu só vou tentar fazer um pouquinho de reflexão a respeito daquilo que foi colocado. Nós ouvimos a Monja Luciana
citar uma série de preceitos absolutamente básicos da doutrina budista. Acho que todos aqui perceberam a semelhança dessa legislação ética com a legislação que majoritariamente vigora no nosso mundo, que é cristã. Não tem muita diferença. Não matar, não roubar, não se intoxicar. Nós temos aqui não cobiçar a mulher do próximo, ser generoso, enfim, os valores são mais ou menos os mesmos dentro da doutrina do Santo Daime, como foi colocada pelo Chico. Ele deixou claro que houve uma cristianização dessa doutrina e, portanto, tudo aquilo que é cristianizado passa a adotar a mesma escala de valores do cristianismo. Então, os mandamentos aí são praticamente os mesmos e é claro que existirá, sem dúvida, uma possibilidade de interpretação, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, sem dúvida, isso até é necessário e saudável, mas a essência dessa lista é exatamente a mesma. Eu diria que, então, neste caso, nós estamos nos referindo a um sistema ético de tipo universal e que se aproxima daquilo que nós conseguiríamos entender como valores absolutos. Eu não acredito na existência de uma ética absoluta. Aliás, verdade absoluta é uma coisa, é um absurdo inexistente, porque todo e qualquer sistema ético, como qualquer sistema filosófico de valores, como eu dizia antes, deriva das nossas crenças, das nossas convicções pessoais e do somatório das crenças e convicções pessoais que são os valores da nossa sociedade, da nossa civilização, da nossa cultura. E existem também sistemas éticos particulares, como estávamos dizendo antes, que diferem completamente do nosso, ou diferem boa parte do nosso. Ao longo da história, há uma quantidade muito grande desses valores, alguns ainda estão em vigor, outros não. Vamos citar um exemplo. Aqui no nosso Brasil pré-colombiano, para várias das nossas sociedades indígenas, a antropofagia era um valor ético perfeitamente aceito e válido. Ou seja, uma tribo aprisionava um inimigo, ou um adversário, um rival, e comia a carne desse indivíduo. Isso, para essa cultura, era algo absolutamente normal e aceito por todos, inclusive pela vítima, que considerava isso uma última honraria na existência dela. Ela lutou, perdeu a luta, foi feito prisioneiro, mas mesmo assim o valor desse guerreiro inimigo, não é, aprisionado, era tão grande que quem o aprisionara ia comer uma porção da sua carne para adquirir as qualidades, a força, a energia e o valor daquele que tinha sido vencido. Não é? Hoje, se nós vamos pensar num bife de carne humana, nós nos sentimos até mal, não é verdade? Porque as coisas mudaram. Então, temos sempre que pensar no quanto essas coisas todas são relativas. Relativas a quê? Relativamente ao estado de consciência individual e onde isso acontece. Não é? Então, nós temos, junto à
questão que será debatida em todo o evento, a questão dos sistemas valores éticos, nós temos a questão que precede a objetiva. Há, inclusive, questões que definem de uma forma simples, definem ético é tudo aquilo que não fere a minha consciência. Então, consciência profunda, não estou falando da consciência da boca, mas a consciência da alma, dentro da ser válido como verdadeiro para aquela pessoa, isso é ético. Né? Então, mais uma vez, em cima da realidade, e cada cabeça é uma sentença, cada coração é uma verdade diferente que habita. E a primeira coisa que se depende essa visão das coisas é a necessidade diferente. Aquele que não sente, não age como eu tenho todo o direito de defender a minha escala das convicções, eu tenho que batalhar na defesa das coisas quais eu acredito. Mas eu tenho a obrigação de respeito, pelo menos, uma posição que seja diferente da minha. Hoje nós vivemos um momento de ações que implicam ético. Alguns foram até colocados aqui pelo Chico. Falou da revolução gay. Hoje, eu combino isso perfeitamente bem. Se minha família falasse, ou seja, uma ligação oficializada entre duas pessoas de um sexo, seria o fundo do teto da viagem. Não é um pouco católica, um pouco espírita, mas muito quase que ortodoxa. Transposição da doutrina espírita quanto do catolicismo. Hoje está em todo lugar, se fala e as pessoas prestam mais atenção. Estamos vivendo uma mudança, mas isso é algo que caiu do céu agora? Não. Não só as ações, as relações entre os sobretudo entre homens, então, que faziam parte do dia a dia, como até uma sabedoria era perfeitamente admitida. Eu me interessei por história dessa, e eu lembro uma vez, quando fui estudar que Esparta era uma das cidades mais guerreiras que produziam a civilização grega, era normal. E quando um guerreiro participava que era entregue pela própria família do que era de cada 15 anos, queria servir como escudeiro a esse guerreiro, mas nem como pessoal. Então, isso não era uma coisa que era discutida. A família desses garotos que acreditavam que eles seriam educados e transformados em grandes homens, em guerreiros, pelo tudo. Hoje, isso nós temos isso na cadeia, não é? Porque para as mulheres, mesmo assim, não é válido, teria uma relação com minoridade, é crime. Então, se na nossa cultura, no nosso presente momento, isto é uma falha, considera uma falha, é crime. Nós vivemos nesse mundo, a lei é essa, tem uma. Não é? Mas não tem um certo distanciamento de visão histórica e isso tudo é relativo. Não é? E teremos muita dificuldade em o que será o terceiro milênio no futuro. Porque não é uma coisa que podemos
nos projetar no aqui e agora. No aqui e agora nós temos que viver aquilo que é real para nós, que existe, que é o somatório de tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Mas quem é que pode adivinhar a dinâmica da história, da evolução histórica da nossa civilização nas próximas décadas, daqui 50, 100 anos, não é mesmo? O menor que podemos fazer é respeitar as leis como elas são hoje e nos mantermos abertos para qualquer possibilidade que venha acontecer no futuro. Porque o futuro é imponderável, ninguém sabe. Então, nós temos ainda um pouquinho de tempo, Ricardo. Nós começamos com meia hora de atraso. Nossa. Sim. Pois não. Porque ele fez algumas indagações, e eu queria voltar à questão da mesa. Ética do terceiro milênio. A primeira preocupação que eu senti, ética do terceiro milênio ou ética